Se tem uma obra que é difícil dizer algo sobre sem escapar muito dela, é só a obra O Pequeno Príncipe. Realmente. É uma obra que parece que está forçando a interpretação. E eu, que sou uma pessoa que não gosto muito de fazer isso, né? Para mim é penoso. É penoso tentar analisar a estrutura de algo que é tão claro, é tão intuitivo, né? É claro, mas não é raso, né? É claro e profundo ao mesmo tempo. Mas aí que tá, parece que é uma obra que parece que para você conseguir aprofundar nela, você tem que parar de falar dela, você tem que falar de outras coisas. Parece que tem que falar das coisas que a obra fala, né? Então a obra ela faz alegorias muito claras, alegorias que nem se dá pra considerar como alegoria, tipo, eu acho que nem dá pra considerar como alegoria não, pô. Faz umas construções ali, como pode dizer, caricaturadas, mas as explica muito rápido assim, né? Tipo, admite que elas são tipos, né? Porque no Príncipe ele visita 6 planetas, né? Tem o dele, aí tem outros 6, depois tem a Terra, a sétima, né? Mas entre o dele e a Terra tem 6, né? Então são um total de 8 planetas, contando com o dele, né? O dele, outros 6 e a Terra são 8, né? Mas enfim, dos 6 planetas que ele visita, né? Sem ser o dele nem a Terra, ele conversa com tipos, né? Tipos esses que logo quando ele chega à Terra, o narrador diz pra gente que esses tipos todos se encontram aqui na Terra, né? Que as pessoas da Terra se resumem a esses tipos, né? Que é o lampadeiro, o bêbado, o como é que chama? O não é narcisista não, mas vocês sabem quem é. Não é exatamente narcisista não, outro nome esqueci. Os reis, os negociantes, né? Enfim, essa coisa toda. Aí diz que a população mundial, que é de 2 bilhões de pessoas, se compõe desses tipos, né? Desses tipos aí somente. E, e é uma história que tá sempre puxando pra interpretação. É, só que aí que tá. É estranho porque é uma história que puxa pra interpretação sem precisar ser interpretada. Porque a interpretação justamente vai tentar te contar o que tá escondido. E cara, convenhamos, não tem nada escondido. Convenhamos, porque no Príncipe assim, é uma história magnífica, bonita, linda, maravilhosa, mas assim, não tem nada escondido, velho. Ele realmente tá mostrando tudo. E é paradoxal porque. Não sei se é paradoxal, mas enfim, soa paradoxal, parece. Que é uma obra que fala muito sobre aquilo que não pode ser visto com os olhos. Sim, mas tu consegue facilmente compreender intuitivamente, então, né? Você não precisou dos olhos. Embora a gente precise dos olhos, da audição, para poder ouvir um audiobook ou ler o livro, né? Mas vocês entenderam, né? Tipo, deu para entender. É, e é uma obra realmente difícil de falar sobre. A gente pode dizer que é uma obra sobre conexão, que é uma obra sobre aprendizado, que é uma obra sobre descobrimento ou autodescobrimento ou algo assim, né? Dá para dizer. Mas se a gente fosse falar episodicamente dela, tipo, de cada detalhezinho ali dela, acaba que sai muito, né? Sai muito da obra. Se a gente for falar do momento do rei, né? Vai sair bastante. Se a gente falar do bêbado, vai ser bastante. Se a gente falar esqueci o nome lá, é tipo um narcisista, enfim, vai, vai falar bastante. Se a gente falar do geógrafo, vai falar bastante. Uma coisa interessante aqui, que eu acho que dá pra falar sem sair, que é a questão de estrutura. É uma questão que eu nunca ouvi falar em tanto nisso, até porque é um capítulo pequeno. Esse aqui ele envolve um capítulo não tão conhecido assim, tipo, não é que ele não é conhecido, mas que ele não é mencionado, entendeu? Um capítulo que não é tão mencionado assim, embora seja grandinho e seja interessante, importante. E um outro capítulo muito pequenininho que eu nunca vi falarem sobre, nunca vi. Os capítulos em questão, o grande, é o capítulo do. Eu não lembro o nome, o número do capítulo, mas eu lembro o número do planeta, que é o planeta é o sexto, né? É o sexto planeta da lista,
que é o planeta do geógrafo, do escrivão, do sábio, enfim. E aí o escrivão, né, o geógrafo, ele vira pro Pequeno Príncipe e ele fala assim: não, aqui eu não sei se tem flores, e não interessa. Né? Para a geografia, que é uma é das ciências a mais gloriosa, uma flor não importa. Né? Porque o que faz uma ciência ser gloriosa é que ela fala de coisas eternas, coisas que raramente mudam. Né? E a geografia fala de coisas como montanhas, e montanhas raramente mudam de lugar. Né? E aí, as flores sendo efêmeras, né, o interesse que elas têm para a geografia é mínimo. Né? Então, o que, que o geógrafo pensa das flores, né, é que as flores, as rosas, os vegetais, enfim, eles duram pouco. Eles duram pouco, eles vêm e vão. Né? Eles vêm para a existência e desaparecem da existência muito rápido. Né? E o geógrafo é um cara que fica ali. Ele não viaja, ele não é um explorador. Ele tem como que raízes no chão, como se ele tivesse grudado no planeta dele. Não só ele, os outros personagens também parecem estar assim. Mas ele, né, o Pequeno Príncipe, imaginava que ao menos ele fosse explorar, que ele fosse também um explorador. E o geógrafo fala: não, isso é coisa de explorador. Né? E aí ele recebe de vez em quando, né, a gente não sabe quantas vezes, mas qual a frequência, mas parece que ele recebe de vez em quando exploradores que vêm ali registrar, né, com ele aquilo que eles descobriram. Né? Tem um personagem interessante que é muito parecido com esse aí, muito, muito parecido, que é uma flor de 3 pétalas que o Pequeno Príncipe encontra no meio do deserto, logo depois de falar com a cobra. Ele chega na Terra, primeiro ser com quem ela fala, com que ele fala é uma serpente, e o segundo é essa flor. E o segundo é essa flor de 3 pétalas. E aí, cara, ele fala assim: onde estão os homens? E aí a flor fala, o narrador diz pra gente que a flor, ela viu uma vez uma caravana passar, né? E ela diz: os homens? Existem 6 ou 7. Eles não têm raízes, não gostam de raízes. O vento leva eles para onde quiser. O que a gente está vendo aqui? Uma flor, que assim como o geógrafo é isolada, né, vive no meio do nada. Uma flor que é solitária, ela vive sozinha no meio do nada. Uma flor que não sai de onde está, não fica migrando de onde está, ou seja, que tem raízes no solo, assim como de certa maneira, né, o geógrafo tem. Que não deseja viajar, né? A flor está contente com estar com as raízes, para ela as raízes são algo bom. Para o geógrafo, ele está contente, está lá como geógrafo, trabalhando ali. Para ele é melhor que os exploradores vão explorar e tragam para ele, né? Tragam para ele seus testemunhos para ele poder registrar lá, enfim, pegar as provas, fazer um inquérito moral, né? Um inquérito sobre a moral do explorador, caso ele traga provas, né? Do que ele testemunhou. E, e ela tem a visão, essa flor tem a visão do homem, né, da humanidade, que a humanidade ela é pequena, né, ela é pequena no sentido de que ela tem, não no tamanho, mas no sentido de que ela é em pouca quantidade, né? Então é 6, 7, existem 6, 7 homens no mundo, e que eles são efêmeros, né? Que eles vêm e vão muito fácil, tipo, ela não tem interesse nenhum deles, tipo, os homens têm 6, 7 aí, e cara, eles aparecem eles desaparecem tão rápido quanto aparecem, né? Para o geógrafo, mesma coisa, né? É, o planeta onde ele vive, ele nem sabe se tem uma flor, ele nem sabe se tem a planta, a flor, enfim, não tem ideia. E para ele as plantas, as flores são coisas que vêm e vão muito rápido, muito fácil, né? Desaparecem tranquilamente, né? E aí a cena da raposa parece conseguir criar uma, não só da raposa, mas a raposa, as cenas finais, parece que conseguem criar uma solução para isso. Né? Uma solução para a efemeridade. Por quê? Porque aquilo que é eterno muitas vezes não nos cativa. Não vou dizer que nunca, mas muitas vezes não cativa, né? Porque o príncipe sobe num espinho do deserto, assim, numa rocha ali, e ele conversa com o eco dele.
E tá, beleza. E daí? Ele olha o deserto, eles olham o deserto de dia e de noite. Pô, legal, mas o que que tem? O que que tem no deserto, né? As estrelas, o que que tem as estrelas? Mas aí que tá. Também a raposa, né? A raposa olha pro campo de trigo e fala: o que que tem? Eu não como pão, o trigo não serve de nada, e daí? Só que é justamente conseguindo atrelar uma história ao que está acontecendo ali. E não é uma história com isso que é interessante, não é uma história com palavras, né? A raposa fala que a linguagem só confunde as coisas. É uma história com rituais, é uma história com rituais, com hábitos, é uma história intuitiva, é uma história, é, como pode dizer, é uma história de padrão, é a história de uma repetição, é a história de algumas repetições agradáveis, né? Que é uma coisa que crianças adoram. Criança pequena, uma coisa que criança pequena gosta é repetir as coisas direto, direto, direto do mesmo jeito. É repetir, né? E aí os campos de trigo, né, por serem amarelos e pelo cabelo do Pequeno Príncipe ser amarelo, trazem uma nova felicidade gigantesca. A raposa, toda vez que ela vê os campos de trigo, né, toda vez que ela vê eles brilhando sob a luz do sol e se mexendo contra o vento, né, produzindo como que uma espécie de música para os ouvidos dela ou algo assim. Para o Pequeno Príncipe, todas as estrelas são magníficas porque em alguma delas ali tá a rosa dele, né? E, e para ele, né, ele diz que as estrelas também vão ser, os asteroides, as estrelas, enfim, serão ainda mais magníficas para ele, porque para ele todas elas, cada uma delas será um poço. Será um fosso com água, uma deliciosa água, enfim, né? E para o narrador, as estrelas serão todas risonhas, todas estrelas que riem, né? Porque em uma delas está o Pequeno Príncipe, ele não sabe qual que é, porque ela não pode ser vista. Então, para ele, todas elas são, né? Por todas elas poderem ser, todas elas são, e todas elas sendo, né, as estrelas se tornam algo muito mais magnífico. Mas aí que tá. Isso que é interessante, porque as estrelas são algo pra gente que é como que fixo. São coisas que não parecem que mudam, ou se mudam, mudam de maneira imperceptível, ou raramente mudam de lugar, né? Então aqui a gente tem o Pequeno Príncipe conseguindo transformar alguma coisa que não é efêmera em algo que não é só perpétuo, né? É algo que já era, que parece perpétuo, mas que agora é tão perpétuo quanto maravilhoso, né? Quanto mágico, quanto poético, assim, né? Não vou, eu acho que maravilhoso é uma palavra ruim. Maravilhoso. Estou usando em outro sentido, estou usando no sentido literário a palavra maravilhoso. Não é no sentido que vocês estão pensando, não. Ele consegue criar um laço mesmo, né? Consegue criar um laço mesmo, um laço emocional, um laço poético mesmo, né? Um laço de admiração, de catividade, né? Entre objetos perpétuos e pessoas, entre ele e as estrelas, entre o aviador e as estrelas, com seres sencientes também, né? Entre ele e a raposa, entre ele e o aviador, e entre ele e a rosa, né? A rosa dele lá, enfim, a rosa que ele abandonou lá no início da obra. Só que os seres sencientes por si só já são seres efêmeros, né? Estrelas são muito mais perpétuas do que os homens, ou do que rosas, ou do que raposas. Essas três coisas, na verdade, não duram tanto. Raposas devem durar no máximo 20 anos, rosas, acho que menos que isso, e homens, no máximo, umas 5 vezes mais do que o máximo de anos que dura uma raposa, e raramente chega-se até lá, né? Raramente chega-se até os 100 anos ou algo assim. Mais raramente é chegar nessa idade sem ser somente um pedaço da pessoa que você já era, né? Chegar aos 100 anos de idade e ainda conseguindo executar bem alguma das suas funções motoras, né? Então, então é isso, esse me parece ser feito, né? Você tem dois personagens,
né, que apresenta uma visão que parece inegável da vida, indiscutível, né, que é a Rosa e o Geógrafo, e a obra dá uma solução para isso também, né, que é como que você consegue vencer a efemeridade das coisas, né, justamente com a criação de laços com essas coisas, né. Esses laços são criados através da linguagem? Não, são criados através dos rituais, dos hábitos, dos padrões, né, do esforço, do gasto, da perda que se dá em prol da, da contínua existência, da continuação, da perpetuação da existência dessas coisas frágeis, dessas coisas efêmeras, né? Enfim, acho que tá bom por esse vídeo. Acho que tá bom, sim.